Então convido os irmãos a pegar suas Bíblias e abrirem Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Quem for achando já pode se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Tua santa, preciosa e inerrante palavra, Senhor. Aquilo que está escrito na Bíblia, a palavra do Senhor diz que não é para tirar um tio, uma vírgula sequer, porque é a palavra manifesta de Deus. Queremos pedir para que caia por terra agora todo intento contrário à Tua palavra, todo engano, todo espírito de engano, tudo aquilo que faz com que a palavra seja roubada dos corações, e haja um mover do Senhor na Tua igreja para o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor abençoe este culto de maneira que nós venhamos ser abençoados daqui, Senhor, muito mais do que quando nós chegamos aqui. Dirige esse culto e nos dá a vitória frente à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Poder se assentar? Glória a Deus. Então, esse texto de Mateus 13, ele fala da parábola do semeador. Mais adiante, Jesus vai dar o significado dessa parábola. Se você quiser estudar em casa, paralelo a esse texto de Mateus, tem o texto em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, que fala da mesma coisa. Porém, com algumas palavrinhas diferentes, que eu vou acabar usando essas palavrinhas para vocês entenderem toda a passagem. Mas o significado é o mesmo. O contexto é o mesmo de Mateus aqui. E aí então esse texto conta que Jesus estava na sua casa e ele vai para a praia. Na praia ele está assentado aos pés de Jesus, começa a se reunir uma grande multidão. Se você for ver lá em Marcos e Lucas, diz que afluiu multidões de cidades vizinhas para estar ali com Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão, ele se levanta e vai para dentro de um barco. E tem o texto de Marcos que diz que o barco se afasta um pouco da praia, e Jesus, sentado no barco, ele prega para a multidão em pé lá na praia. Lá na praia, então, está a multidão esperando que Jesus vai falar para ela. Talvez essa multidão estava atrás do pão e do peixe e do alimento que Jesus podia dar. Talvez aquela multidão estava atrás do milagre que Jesus poderia trazer para elas. Mas Jesus queria trazer palavras do reino de Deus. E Jesus começa uma série de parábolas para aquele povo. Ele começa com a parábola do semeador. E ele diz: Eis que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu ao pé do caminho. E aí o outro texto diz: E foi pisada, e as aves a comeram. Então foi pisada, está no outro texto. Algumas sementes foram pisadas, as outras aves comeram. A outra parte da semente caiu no meio de pedregais. Tendo pouca terra, essa semente não conseguiu criar raiz suficiente. Ela logo cresceu, e por ter raiz rasa,
O outro texto diz que ela não teve umidade suficiente. Esse diz que ela não teve raiz. E veio o sol, secou essa planta. E ela não produziu fruto. E a terceira semente, ela caiu em meio aos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. No outro texto diz que não deu fruto. Ou seja, ficou infrutífero. E aí Jesus finaliza o texto dizendo que a quarta semente caiu em terra boa. E essa produziu fruto a 100, 60 e a 30 por um. No outro texto diz a 30, 60 e a 100 por um. E em Lucas diz a 100 por um. Ou seja, a colheita vai ser grande. Para uns de um jeito, para outros de maior abastança, né? E aí Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem tem ouvidos, entenda. Porque Jesus falava por parábolas. Mas antes de chegar na parábola, eu faço uma pergunta. Por que será que Jesus pregava na praia normalmente e não nas sinagogas? Jesus pregava na praia porque ele não era muito bem-vindo nas sinagogas. Nas sinagogas era lugar dos fariseus, dos sacerdotes deles, dos saduceus, dos mestres da lei, das pessoas que achavam que interpretavam as escrituras, a Torá, das pessoas que conheciam a palavra de Deus e achavam que eles tinham a verdade em seu conhecimento, que eles eram cumpridores da palavra e que Jesus estava trazendo algo diferente ali. E eles não gostavam, mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo Jesus autenticando aquilo que ele fazia, que ele era da parte de Deus, os fariseus não queriam Jesus lá. E Jesus se obrigava a pregar aonde ele passava. Então, Jesus falava para o povo através de parábolas. A Bíblia se estima que tem em torno de 40 parábolas ditas por Jesus, que ficaram registradas. Provavelmente ele falou muitas outras que não foram registradas. Mas por que Jesus falava por parábolas? Veja o que diz em Marcos aqui, ó. Marcos, capítulo 4, versículo 11. A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso de parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que eu faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Amém? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que para os seus discípulos ele falava através de parábolas, mas ele dava o significado para os discípulos. Muitas das parábolas aqui têm o seu significado, outras Jesus deu para os discípulos, mas não consta para nós o significado. Mas para nós cristãos, o Espírito Santo nos mostra o significado. No momento que a gente entende a palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostra o que significa cada parábola. E eles diziam que para os de fora não era dado entendimento daquela parábola. Quem que eram os de fora? Eram os gentios, eram os incrédulos. Aqueles que estavam atrás somente da bênção do Senhor. Aqueles que estavam somente atrás do alimento que o Senhor podia dar. Lá em Isaías profetizou já que viria Jesus e que ele falaria e o povo não entenderia, que seus corações estavam endurecidos. E é isso que Jesus está dizendo. Se eles não tivessem o coração endurecido, eles entenderiam a parábola. E Jesus mais adiante ainda fala para os apóstolos: vocês não entenderam essa parábola? E como é que eu vou entender as demais se não entenderam nem essa? Daí Jesus dá o discernimento da parábola para eles. Mas irmão Rodrigo, o que é uma parábola? Não sei o que é uma parábola. Pois bem, a parábola ela vem do original grego paráboles, que significa colocar lado a lado uma coisa lado a lado para tirar ensinamento, para tirar proveito. São coisas semelhantes que são colocadas lado a lado, então, para tirar isso tudo. Isso é uma parábola. A parábola é uma figura de linguagem
que Jesus usava. É uma verdade ilustrada numa analogia que deriva uma experiência cotidiana. Ou seja, vamos traduzir para miúdos. Uma parábola é você pegar algo que as pessoas conhecem, que é do cotidiano daquela pessoa, e mostrar o reino dos céus naquele cotidiano. Então, nesse caso, Jesus usou a terra, a semente, o semeador, usou coisas, plantações que as pessoas conhecem. A maioria das pessoas naquela época eram agricultores, as pessoas viviam da agricultura, eles plantavam para comer, criavam gado. Então Jesus usava aquelas coisas que eles estavam acostumados. De certa forma não seria difícil para aquele povo entender o que Jesus queria falar, mas o povo não entendia porque estava com o coração endurecido. E com essa parábola Jesus inicia uma série de parábolas didáticas coerentes, referentes ao reino dos céus. Se você observar depois dessa parábola, vem tantas outras, como a parábola do joio e do trigo, a parábola da pérola, da rede, do tesouro escondido, da luz manifesta ou encoberta, a parábola do reino, do fermento, do grão de mostarda, e assim vai. Então veja bem, tudo coisas relacionadas ao que a gente tem aqui na terra. Porque como a gente não conhece o reino de Deus, Jesus usava coisas que a gente conhecia para que nós pudéssemos imaginar como seria o reino de Deus. Amém, meus queridos? Então a parábola do semeador, ela é uma parábola que alerta para as circunstâncias e atitudes que podem impedir que uma pessoa que recebeu a mensagem do Evangelho ela produza muitos frutos. Ela alerta para que essa pessoa que está com o solo que não é um solo adequado não vai produzir fruto adequado. Essa parábola alerta com relação a isso, nós vamos estudar ela. Ela é uma história ensinada por Jesus, uma história com H, uma coisa verídica, né, que acontece, para mostrar diferentes formas que o Evangelho é recebido na vida de cada pessoa. E eu quero aqui passar para vocês que quando eu falar vidas, que quando eu falar pessoas, que quando eu falar corações, que quando eu falar terra, que quando eu falar solo, tudo isso significa a mesma coisa nesta mensagem de hoje. Quando eu falar uma coisa, vocês podem trocar para outra palavra que vai ser o mesmo sentido. Jesus contou essa ilustração de semente sendo lançada em diferentes tipos de solo para explicar as diferentes respostas que as pessoas dão frente ao Evangelho que elas recebem, frente à semente que é lançada no seu coração. Então, baseado nesse texto, nesse contexto que foi falado, o tema para o nosso estudo de hoje, para esse sermão, 4 tipos de solos e apenas uma semente. Vamos repetir? 4 tipos de solos e apenas uma semente. Amém? Então, antes de nós estudarmos os solos, eu quero dizer para vocês que essa parábola, ela tem alguns elementos que nós temos que destacar antes. Jesus fala de 3 elementos básicos. Primeiro, Jesus fala do semeador. Quem é o semeador nesta parábola? Quem será que seria o semeador nesta parábola? Quando Jesus lançou essa parábola, o semeador era Jesus, porque é ele que estava semeando a palavra de Deus. Hoje o semeador somos nós, que estamos a semear a palavra de Deus, fazendo o ir de Jesus, indo até os corações. Outra coisa que Jesus destacou aqui é a semente. Quem que é a semente aqui? A semente, ela é a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo na própria pessoa de Jesus. É o verbo vivo, como diz lá no começo do livro de João. Jesus é o verbo. O que é o verbo? Jesus é a palavra de Deus. E a semente é a palavra de Deus.
E por fim, Jesus fala de 4 tipos de solos. O que seriam esses 4 tipos de solos? São os diferentes tipos de pessoas ou de corações que recebem a palavra de Deus, que recebem a semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente que é lançada nesse solo. Cada tipo de solo vai determinar o que vai acontecer com a palavra, que é a semente lançada nesse solo. Amém? Então, o primeiro solo que eu quero estudar aqui é o solo à beira do caminho. Repita comigo: solo à beira do caminho. Amém. O solo à beira do caminho são pessoas, são corações, são vidas que não creem na palavra de Deus, que rejeitam a palavra de Deus. Algum de vocês conhece vidas assim? É uma pessoa que ela não é receptiva à palavra de Deus. O coração dessa pessoa está endurecido a tal ponto que a palavra de Deus não consegue penetrar. Esse solo à beira do caminho já está dizendo o que é um caminho. É por onde as pessoas passam, é por onde os carros passam, é por onde os animais passam. Ou seja, é um solo endurecido. E essa semente que caiu à beira do caminho, ela é uma semente que ela caiu e tentou penetrar aquele solo. Mas enquanto ela tentava penetrar aquele solo endurecido, pessoas passaram e pisaram aquela semente. Quando elas pisaram, aquela semente entrou um pouco na terra e tentou germinar ali. A outra parte da semente que estava ali, vem as aves do céu e a comeram. Quem que é as aves do céu? As aves do céu simboliza Satanás. Satanás vem e rouba a palavra dos corações. Satanás vem e rouba a palavra que está na mente. A palavra, a semente, que é lançada na vida da pessoa, ela fica no campo das ideias. E quando essa pessoa está pensando, Satanás vem e rouba a palavra, tira daquela pessoa, para que aquela pessoa não se salve, para que aquela pessoa não creia. E aquilo que foi semeado fica infrutífero. Essa é a semente à beira do caminho. Pessoas que ouvem o evangelho e rejeitam, se opõem e não compreendem o tema central na fé em Jesus Cristo. Há pessoas que infelizmente a semente que é lançada nem chega a germinar. É o caso que é quando as aves comem, né? A semente não chegou a penetrar e germinar. Então tem pessoas que tu fala e a pessoa não te dá ouvido. Esses tempos eu estava falando com uma pessoa, falei para minha esposa ali, né? Ah, Deus te abençoe, não sei o que, a pessoa troca de assunto, você não dá nem bola que tu fala, porque a pessoa não quer nem ouvir de religião, de igreja, de nada. E tu percebe que a pessoa não te dá espaço para te falar nada que seja de Deus. Aquela pessoa que tem um coração totalmente endurecido para as coisas de Deus. Só para isso, né? Então, nesse primeiro solo que é solo duro, ele recebe viajantes que passam de um lado para o outro, mas não recebe a palavra de Deus que possa brotar e gerar vida no seu coração. Vocês entenderam? Aquela estrada que é pavimentada, que tem pedras, ou que tem asfalto, ou é o chão batido mesmo, recebe viajantes. O cara passa de carro de lá e para cá, daqui para lá. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa recebe tudo quanto é porcaria no seu coração, mas não está pronta para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o coração endurecido com a palavra de Deus. Qual é a imagem que eu tenho dessa semente lançada à beira do caminho? A imagem que tem que ficar para vocês, meus irmãos, é de um coração endurecido, que não pode receber a palavra de Deus, que se ela entrar, ela transforma a vida, muda o coração. Esse solo não tem mais saída? Tem. Por isso a palavra do ID. Nós temos que pregar o evangelho.
Tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai batendo, uma hora vai entrar. Então, a gente diz, falei de Jesus, a pessoa não me deu nem bola. Falei para o ciclano, não me deu nem bola. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura, a todo tipo de solo. Não interessa se vão ouvir, se não vão ouvir. Eu vou pregar, o Vini vai pregar, a gente vai pregar, o Zé vai pregar, o Douglas vai pregar. Vai chegar um momento que a pessoa entendeu e vai dizer, nossa, eu falei, todo mundo falou para aquela pessoa, nunca deu. Agora está ali convertido. Eu tenho um monte de exemplo de pessoas que eu falei de Jesus que não deram bola e que hoje estão convertidas. Por que será? Porque a nossa função é pregar até que aquele coração deixe de ser um coração endurecido. Amém, meus queridos? Segundo tipo de solo, o solo rochoso. Diga comigo, solo rochoso. Amém. São pessoas que ouvem a palavra de Deus com simpatia, se agradam de ouvir a palavra de Deus, recebem com fé em Jesus Cristo. Que bom, né? Mas vindo as dificuldades da vida, vindo a perseguição por causa da palavra, por causa da nossa fé, essas pessoas acabam desistindo. Alguém conhece pessoas assim? Mas eu quero dar para vocês um exemplo de solo rochoso. Recebeu a palavra com simpatia, mas era um solo cheio de pedras e tinha pouca terra. E aquela semente que foi plantada logo cresceu. E veio o sol e a secou, porque não tinha raiz profunda, porque não tinha umidade necessária para aquela semente produzir. Então aquela semente ficou improdutiva também. Mas a gente não sabe qual que é a semente improdutiva. Muitas vezes eu achei que o cara estava produzindo fruto, que estava crescendo. E com o passar do tempo a gente começa a conhecer que tipo de solo é aquela pessoa. As rochas aqui que eu menciono, elas podem significar algumas coisas na nossa vida. Elas podem significar impedimentos que nós próprios colocamos para não receber totalmente a Jesus Cristo em nossas vidas. São pequenas pedras que se tornam nossos tesouros pessoais, que se tornam nossos ídolos. Meu filho, meu carro, minha casa, meu trabalho, minha igreja, meu não sei o que, ídolos. Também falsos ensinos, filosofias banais e muitas outras coisas que ocupam o espaço que deveria ser de Cristo, em primeiro lugar. Então isso concorre com a verdade da palavra de Deus e não está em primeiro lugar nas nossas vidas, nos nossos corações. Isso são entulhos que são colocados no nosso coração. Um copo cheio só pode ser cheio se tu esvaziar. Se o teu coração está cheio de entulho, ele só pode ser cheio da presença de Deus no momento que você esvaziar aquele coração desse entulho. Então são entulhos que nós carregamos e nós consideramos mais importante com a palavra de Deus. E isso é sério. Existem muitas pessoas dentro da igreja que são assim, que são crente Raimundo. É na igreja ou estou no mundo. Não podemos ficar em cima do muro. Temos que tirar os entulhos do nosso coração e deixar Jesus encher cada canto do nosso coração. Amém? Imagem de uma pessoa que recebeu essa semente no seu terreno pedregoso. Qual que é a imagem que tem que ficar para nós? É a pessoa que abandona a fé por causa das dificuldades, por causa da perseguição. Primeiro, a pessoa tem o coração endurecido que a palavra não entra para gerar fruto, para gerar vida. Agora, ela abandona a fé que ela tinha achado que tinha achado, né? Perdão da redundância. Ela abandona porque vem a dificuldade ali. Não, é mais fácil por aqui. Nem sempre, e melhor dizendo, quase sempre não é melhor pegar o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o atalho. O atalho pode te levar para um lugar perigoso.
Não queime etapas na sua vida. Suba degrau por degrau para chegar onde Deus quer que você chegue. Você tem que se colocar à disposição e Deus vai fazer a obra na tua vida. Amém, queridos? Então é preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele na tua vida, no teu coração, no teu ser. Uma vida totalmente entregue, dando espaço para que Ele cresça no teu coração e mude a tua história. Que as pessoas vejam a imagem e semelhança de Jesus na tua vida. Como se fosse olhar no espelho e refletir Jesus na tua vida. Terceiro tipo de solo. Solo em meio aos espinhos. Vamos repetir? Solo em meio aos espinhos. Amém. São pessoas que ouvem a palavra, mas são sufocadas, né? Com o passar dos dias, elas são sufocadas pelas preocupações desse mundo, as preocupações cotidianas, pelas coisas que elas acham mais importantes, e elas vão deixando a igreja, as coisas de Deus de lado, e vão focando naquelas coisas que elas acham mais importantes. Por exemplo, trabalho. Trabalho é importante? É. Até que ponto ele é importante? Até o ponto dele me sustentar, né? Precisa do dinheiro, mas tu precisa trabalhar em 5 empregos, em 4 empregos, em 3 empregos. Aí tu chega para aquela pessoa cheia de problema e tenta falar de Jesus para aquela pessoa. Ela diz, eu até queria ir, mas eu não tenho tempo, eu só trabalho. Você sabe que se você é uma pessoa que vai na igreja e faz o que tem que fazer, aprende a palavra de Deus, e você tem 3 empregos, você pode usar os teus 3 empregos para falar de Deus lá naquele emprego. Mas se você não conhece a palavra, você não vai falar de Deus para as pessoas. Então não adianta você estar em 3 empregos, porque você vai ter problema de saúde, você vai ter gastos necessários, o devorador vai vir, vai roubar suas finanças, as coisas vão acontecer. Então, a gente não pode dizer que o trabalho é mais importante que Deus. No momento que você disser que o trabalho é mais importante que Deus, Deus pode levar a tua vida. E agora? Como é que fica o trabalho? Deus tem o controle da tua vida, da tua saúde. Deus tem o controle de tudo que está aqui. E a pessoa planeja. A Bíblia diz que as pessoas planejam, mas a resposta vem do Senhor. Tu planeja amanhã, mas tu não sabe se vai estar vivo. Eu vou viajar, vou fazer isso, fazer aquilo. E Deus fica onde? No porta-mala? Tem uma história de uma pessoa que uma vez disse isso, né? Deus estava no porta-mala, foi a única parte do carro que não estragou. Estava tudo intacto no porta-mala, porque Deus estava no porta-mala, né? Isso é uma história verdadeira. As palavras têm poder de abençoar. As palavras têm poder de amaldiçoar. Da forma que elas são usadas. A Bíblia diz que a língua tem poder, que pode levar a pessoa para o inferno ou para o céu, dependendo de como é usada a língua. Amém, queridos? Então, veja bem, ó. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância, paixão. É o amor a tudo que não é do reino de Deus. A palavra nunca atinge o seu potencial. Porque se ela atingisse o potencial, ela ia transformar aquela vida e as prioridades iam ser outras. E por que a palavra não atinge o seu potencial? Porque ela está abafada pelas vozes do mundo. Todo mundo tem um conselho para te dar. Eu não estou bem hoje. Não vai na igreja hoje, mano. Tu não está bem? Não vai na igreja, fica em casa. Eu não estou legal. Não, vamos lá comigo, lá naquele lugar, sabe aquele lugar? Te dá um passo lá para ficar bem, não sei o quê. Mas o cristão não pode escutar as pessoas querendo levar a pessoa para o mau caminho e tu não poder trazer a pessoa para o bom caminho. Porque a pessoa, quando ela vai para o mau caminho, ela é enredada pelo inimigo, e aí ela sai do problema, ela entra no outro, ela sai do outro, ela entra no outro, ela sai do outro, ela entra no outro, e ela acha que, não, já melhorei daquele problema, mas ela é substituída por outro problema, por outro problema. E a pessoa que está de fora diz, mas essa pessoa ela vai de lugar em lugar, assim, sempre com problema. Porque ela não achou aquele que cura, ela não achou aquele que transforma, ela não achou aquele que muda. Esse terreno espinhoso foi sufocado pelas coisas desse mundo.
pelos prazeres desse mundo. Amém, meus queridos? Amém. Então essas pessoas têm inclinações gananciosas, egoístas, não dão frutos, vivem para satisfazer os seus próprios interesses, pensam somente no seu próprio umbigo. Essa terra está dividida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor, que eles crescem e sufocam a semente. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá ouvido àquilo que lhe interessa, seus próprios interesses, as paixões momentâneas, e essa pessoa não consegue crescer, fica infrutífera. Qual que é a imagem que eu tenho dessa pessoa, desse terreno, desse solo que é em meio aos espinhos? É um solo infrutífero pela preocupação mundana. 3 tipos de solo e nenhum produtivo. Então eu quero relembrar os 3 tipos de solos aqui. O solo à beira do caminho, um coração endurecido, onde a palavra de Deus não penetra, porque se penetrasse transformaria a vida. O segundo solo, o solo rochoso. A pessoa aceita a palavra, mas as preocupações deste mundo, no sentido da perseguição, dos problemas que vêm sobre ela, afastam ela da palavra de Deus. E a palavra, que é a semente lançada em meio aos espinhos, qual que é a imagem que eu tenho dessa semente? É uma semente que foi infrutífera porque ela foi abafada pelas coisas desse mundo. As coisas do mundo vêm e abafam a palavra de Deus, acabam com tudo que significa Deus. A gente costuma dizer assim, as pessoas se convertem e saem do caminho de Deus, e o demônio volta com mais seta, porque a Bíblia diz, né? E o estado daquela pessoa fica pior do que era antes. Foi o que aconteceu com aquele rapaz, e foi o que aconteceu com muitas outras pessoas que a gente vê que ficou pior. E como é que tu vai conseguir trazer aquela pessoa para a igreja de novo se ela diz que agora ela está pior? Mas ela está pior porque ela abandonou a fé. Ela deu lugar a Satanás. A Bíblia diz que Satanás, o demônio, ao sair de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e não tendo onde repousar o espírito, ele volta, achando a casa vazia e ornamentada, toda arrumadinha, ele entra e o estado da pessoa é pior que o estado inicial. A Bíblia diz isso. Mas, meus irmãos, existe uma quarta semente. Um quarto solo. A semente é a mesma, né? É a palavra de Deus. É o solo fértil. E esse solo fértil recebe essa semente. Vamos repetir comigo? Solo fértil. Solo fértil. Amém. É o tipo de solo, então, onde a pessoa ouve a palavra de Deus e recebe essa palavra com alegria e compreende a palavra de Deus. Ela tem o entendimento da palavra de Deus. Então, aquela semente que é lançada no solo fértil, esse solo foi um solo preparado. Muitas vezes esse solo era um solo que estava endurecido. Mas com o passar do tempo ele se tornou um solo favorável para o plantio. Muitas vezes era um solo que estava em meio a pedras, mas foi tirado essas pedras de lado. E muitas vezes esse solo é um solo que tinha muitos espinhos, mas foi arrancado aqueles espinhos, foi virado aquela terra, foi adubado aquela terra. Esse solo foi preparado para aquela semente. A semente, ela entrou no solo, ela germinou, ela recebeu o adubo necessário, ela recebeu a hidratação necessária. Essa semente produziu uma árvore, e essa árvore teve raízes profundas. E essa pessoa que é esse solo é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que recebe alimentação no tempo certo, hidratação no momento certo, e ela produz frutos a 30, 60, 100 por um. O que quer dizer isso? Tem pessoas que vão produzir mais, tem pessoas que vão produzir menos, mas todas vão produzir para o reino de Deus. Essa pessoa, ela tem raízes profundas. E a Bíblia diz que a casa que está fundamentada sobre a rocha, essa não vai cair. Pode bater o vento que for, pode vir a chuva que vier, ela permanece firme. E eu digo para você, esse solo
que é terra fértil, que recebeu a semente e criou raiz profunda. Pode vir o vento que vier, pode vir a chuva que vier, pode vir o que vier, vai cair algumas frutas, vai cair alguns galhos, mas essa árvore vai continuar produzindo, amém? Ela não vai secar, ela vai continuar produzindo fruto. E Jesus diz: conhecereis a árvore pelo fruto. Qual fruto você está produzindo? Qual solo você é? Aonde você se encaixa nessa parábola de Deus, amém? Então a imagem que fica para nós dessa semente em solo fértil é um coração que ouve a palavra de Deus e compreende a mensagem do Evangelho, amém? E olha que interessante, sabemos que o mérito dessa abundância na produção não é do semeador. Diga comigo: o mérito dessa abundância não é do semeador. O mérito dessa abundância não é do solo. Você sabe de quem que é o mérito? O mérito é de Deus. O mérito é de Deus, que é a fonte da vida. Aleluia! Jesus é a palavra eterna que dá o crescimento para a planta que está em você, a semente que foi lançada no teu coração. Ele que dá o crescimento, Ele que faz frutificar. Todos que receberam a Ele verdadeiramente, Ele faz frutificar. Ele tem um plano para cada um de nós. Nele é o sim e o amém. Amém? Amém. Para finalizar, a parábola do semeador, ela ensina que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos. A Bíblia, ela foi anunciada a diferentes tipos de nações. Essas nações são solos que recebem a palavra de Deus, a Bíblia. Tem nações que recebem com alegria. Veja quando Deus mandou Jonas ir para Nínive. Eu já preguei sobre isso também, né? E Jonas não queria ir, mas ele vai e o povo se converte de lá, que se faz o jejum, aplica pano de saco e se converte. O povo inteiro. Mas a Bíblia foi pregada para todas as nações. Tem pessoas que aceitam a palavra de Deus, mas a grande maioria rejeita, ou a grande maioria aceita por um tempo. É os tipos de terrenos onde a palavra encontra guarida, onde a semente é lançada. Nós temos que orar para que o solo seja mexido, o solo seja mudado, o solo receba a água adequada, que seja retirado os espinhos, os entulhos, as pedras, para que a palavra pregada ela encontre um solo que germine a semente e produza uma planta que dê frutos. Amém? Então todos já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Todos que ouviram, eles assumem uma postura diante dessa palavra. E diante dessa parábola que eu falei, diante dessa ilustração toda, a pergunta que eu faço é: qual solo você é? Qual solo você é? Convém nós refletirmos sobre isso, amém? Convido o louvor a passar à frente. Enquanto o louvor passa à frente, eu vou repetir e reformular a pergunta: que tipo de solo você já foi? Que tipo de solo você é? Que tipo de solo você quer ser? Se você que ouviu e compreendeu essa mensagem de salvação de Jesus Cristo, se você que não é um solo fértil quer ser um solo fértil, se você que é um solo fértil, mas quer ser um solo que produz ainda mais, eu convido você a se levantar do seu lugar
Dê um passo de fé aqui na frente. Vamos estar louvando o Senhor juntos. Vamos estar orando a Deus e buscando no Senhor que Ele venha nos transformar nesse solo fértil. Amém? Assuma um compromisso real com Jesus Cristo. Sua vida será inteiramente de Deus e você poderá ver o fruto do trabalho de Jesus na tua vida. Aquele que morreu como um grão de mostarda, dando a vida para nós os que creem. João 3,16, a mensagem de Deus que por amor enviou Jesus Cristo ao mundo para dar vida, deve produzir muitos frutos em nós e em nós para a glória de Deus. Amém, queridos? Essa parábola do Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que a semente pode alcançar diferentes solos e apresentar resultados distintos em cada um deles. Algumas pessoas, elas são insensíveis à palavra de Deus. Esse é o solo à beira do caminho. A pessoa não está nem aí com a palavra de Deus, ela é insensível. Não tem sensibilidade a perceber a palavra de Deus e receber a palavra no seu coração. Os 3 primeiros tipos de solo são solos que não são férteis. Eles até podem produzir uma plantinha que seca ou que dê um fruto de má qualidade, mas não produzem bons frutos. Somente o 4º solo vai produzir um fruto com abundância. E quando a palavra de Deus diz 30, 60, 100 por 1, não quer dizer dessa forma, quer dizer que tem pessoas que vão produzir 10, outros 20, outros 30, outros 40, outros 50. Cada pessoa vai produzir de uma forma para o reino de Deus. Amém, queridos? Então vamos louvar o Senhor e depois vamos estar orando. Ouve de todo o teu coração, peça para o Senhor para te ser aquele terreno fértil, aquela terra que produz fruto. Oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória. Oh Senhor, cante. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a
a Ele a glória, para sempre. Amém. 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 Sim, Pai, a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui diante do altar do Senhor, primeiramente para Te louvar, para Te exaltar, para Te engrandecer, para dar a Ti o devido louvor, Senhor. Depois, para agradecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pelo ar que nós respiramos, pela saúde, pela vida, pelo trabalho, pelo sustento, pela família, pela igreja, pelo irmão, por tudo que o Senhor nos proporciona, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós deveríamos ficar aqui a noite inteira agradecendo ao Senhor, porque nós não somos dignos de receber nada, Pai. Mas a Tua graça nós fomos alcançados, Senhor, e nós podemos ver em Cristo, Pai, a saúde para a nossa vida, nós podemos ver em Cristo a mudança para o nosso caráter, nós podemos ver em Cristo a semente lançada em nossos corações, e que venha encontrar um solo fértil em nossos corações, que possamos estar produzindo frutos, Senhor, frutos de arrependimento, frutos de mudança de vida, Senhor, que haja aqui corações quebrantados na Tua presença, que colocam a sua vida diante do altar, que se importam com o seu irmão, com a pessoa do lado da sua casa, de trás, da frente, Pai, que se importam com as pessoas que o Senhor coloca diante delas para falar do Teu amor, que se compadecem com essas pessoas, Pai, que venhamos todos nós a ser solos férteis, Senhor, e que se algum de nós não for solo fértil, Senhor, que possamos deixar o Senhor mudar essa situação, Pai, que haja um trabalhar do Senhor nesse solo, para que esse solo venha a ser adubado, venha a ser regado, venha a ser preparado, para que quando a boa semente do Senhor chegar, ela encontre um solo favorável para germinar e crescer e produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Também eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar cada irmão que aqui está, ao ir para a sua casa, a sua residência, essa semana, o seu trabalho, vai tocando no coração de cada um, Pai, que possamos ser uma família em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um de vocês.